Fala galera, tudo bem? Aqui é Vitor Barbosa trazendo para você um novo conteúdo aqui para o canal. Caso você ainda não tenha visto, antes de assistir esse vídeo, inclusive recomendo que você assista o vídeo que eu gravei semana passada, tá? Aqui no canal, referente ao caso da Americanas. Para você que não viu, na semana passada, a Americanas divulgou um fato relevante com um problema no seu balanço financeiro. Um problema que não tinha sido apurado inicialmente um rombo de 20 bilhões de reais. E nesses últimos dias, isso causou um grande reflexo no mercado financeiro, ações da Americanas despencaram, a Bolsa de Valores aqui no Brasil também sofreu um pouco com isso, e inclusive agora a gente tem um caso envolvendo o Nubank, nesse cenário, nessa novela Americanas. Então, caso você queira entender um pouco mais sobre o que aconteceu com Americanas, recomendo que você veja esse último vídeo que eu tinha gravado. E a ideia de hoje é trazer justamente qual que é essa relação de uma aplicação do Nubank com Americanas que tem revoltado nos últimos dias alguns dos usuários do Nubank. Então, primeiramente, eu vou trazer aqui para vocês a notícia, o fato que está marcando esse investimento lá do Nubank, para daí a gente continuar e eu poder explicar para vocês o que deve acontecer, o que efetivamente podemos esperar e do que se trata esse investimento. Então, aqui estou trazendo uma notícia do Valor Invest. Vários, praticamente todos os portais que trabalham com a parte de finanças acabaram trazendo alguns conteúdos nessa linha. Eu trago aqui o do Valor Invest, que foi publicado inclusive ontem, 16 de janeiro. Fundo de reserva de emergência do Nubank sofre com Americanas e revolta clientes. Então, qual que é a ideia, né? O Nubank, lá dentro da conta, ele tem algumas aplicações que ele chama de cofrinhos, caixinhas, cada conta digital acaba dando um nome, mas é uma forma prática de você investir dinheiro atrelado a esses objetivos. E um desses investimentos disponíveis lá na conta se chama No Reserva Imediata. E, inclusive, é um tipo de investimento que recentemente bateu uma marca muito expressiva no Brasil de ser o fundo de renda fixa com o maior número de investidores. Já são mais de 1.300.000 cotistas que possuem esse investimento. E como o próprio nome dele diz, ele é um investimento de reserva. Olha o nome, no reserva imediata, então automaticamente você associa a reserva de emergência. E dentro dessa reserva de investimento, dessa reserva, né, na verdade a gente está falando de um fundo de investimento. Um fundo de investimento é uma modalidade que as pessoas compram cotas, essas cotas compõem o patrimônio do fundo. Então são várias pessoas investindo numa mesma carteira. Essa carteira ela passa pela gestão de especialistas. O fundo de investimento tem um CNPJ próprio, tem uma política a ser seguida, e a partir desse patrimônio, os gestores do fundo vão aplicando dinheiro em diferentes ativos. E nesse caso no reserva imediata, eles têm ativos relacionados a Americanas. Daqui a pouquinho eu vou comentar quais são esses ativos. Mas primeira coisa, não são só esses ativos. Segunda coisa, não são ações, como a gente vai ver primeiro aqui nessa matéria do Valor Invest, daqui a pouquinho eu vou comentar, não está atrelado diretamente às ações da Americanas, mas sim a um título de dívida emitido por eles. E aqui já a matéria começa a explicar, né? O veículo tem exposição a debêntures emitidas pelas Americanas. Com a marcação a mercado dos papéis, a rentabilidade negativa acabou afetando o fundo. Então, debênture é um título de renda fixa, é um título de dívida que a Americanas emite, e aí quem investe nisso combina uma taxa que a Americanas vai devolver depois o dinheiro numa data de vencimento e pagando juros. E esses juros, ele só é pago até o final da aplicação, então é lá no vencimento. Caso alguém queira negociar esse título antes no mercado secundário, ele pode, mas justamente ele não vai estar recebendo esses juros e esse valor principal que está lá com Americanas, mas sim de um outro comprador. E já que tem essa marcação a mercado, então está apurando justamente esse mercado de outros investidores comprando título, aí justamente ele teve essa queda. Aí aqui mais algumas informações, né? Então a cota do no reserva imediata não sofreram nenhum movimento atípico no dia 12, mas teve a queda de 0,75% no dia 13. O fundo está perdendo 0,26% no mês, até o dia 13, mas ainda deve fechar no positivo em janeiro. E aí vem a revolta de alguns investidores pelas redes sociais sobre esse caso, né? Então, Nubank, o seu pedacinho de prejuízo.
O outro usuário: como diabos o analista compra ações para um fundo de resgate automático? O gênio devia ser preso por fraude no sistema financeiro junto com o responsável pelo balanço das Americanas. Só que daí justamente não é bem por aí, como eu disse para vocês. Então, já vou explicar no que esse fundo pode investir. Ele não fez nada de errado, ele investiu numa debenture. Talvez o nome do fundo não seja o mais feliz, já que tem debentures, talvez ser uma reserva, talvez não é o melhor dos caminhos, mas ainda assim são outros 500, está dentro dos princípios legais. Não é investido em ações da Americanas, então não tem esse grande problema. Aqui até a própria reportagem já traz. Na realidade, o fundo tem debentures, que são instrumento de renda fixa e não ações. As ações que, por sua vez, são renda variável, mas com a nova regra de marcação a mercado, as debentures podem ter esses preços variando, podendo ter justamente uma mudança na cotação. Aí vem a ideia, né? Então, o fundo de investimento, como eu disse, ele vai funcionar como se fosse um condomínio. Pessoas compram cotas desse todo, as cotas justamente formam esse patrimônio, e esse patrimônio ele é gerido pelos gestores do fundo. E os fundos têm diferentes categorias, diferentes classificações. Então, tem o fundo de ação, o fundo de ações ele deve investir pelo menos 66% do patrimônio em ações. Tem fundos multimercado, que são fundos que já têm uma mesclagem maior nos ativos. E tem, como esse caso do No Reserva Imediata, o fundo de investimento de renda fixa. Então, justamente, a ideia principal dele é que as cotas e o patrimônio seja direcionado para os produtos de renda fixa. Renda fixa é aquele tipo de investimento que você investe o seu valor e tem as taxas de juros corrigindo essa sua aplicação. Então, por isso que a gente fala que é fixa, como se fosse uma escadinha que os juros vai rendendo em função desse período. E aí tem essa regulamentação que a CVM traz, que um fundo de renda fixa ele deve aplicar no mínimo 80% do seu patrimônio nos investimentos financeiros atrelados à variação da Selic, que é uma taxa usada pela renda fixa, índices de preços, índices de inflação, como por exemplo o IPCA, ou as duas coisas, inclusive também em alguns casos as taxas pré-fixadas. Então, um fundo de renda fixa, pelo menos 80% dele ele deve investir em CDB, em Tesouro Direto, em LCI, em LCA e debentures. Então, do lado do Nubank, a escolha de uma debenture tá ok. Infelizmente foi o caso de uma debenture que até então não se sabia, mas daí apareceu esse problema fiscal da Americanas, que daí também tem impactos. E pode, inclusive, gerar um problema. A Americanas pode dar um calote nessas debentures. Mas aí vem uma grande vantagem de fundos de investimentos, que eles diversificam a aplicação. Então, tem sim essa participação nas debentures da Americanas. Mas, como a gente vai ver na sequência, tem vários outros investimentos que ajudam a equilibrar, e os próprios gestores do fundo têm esse trabalho. Então, aqui, essa ideia dos fundos de renda fixa. Sobre essa questão da debenture, então, a princípio, Americanas está deixando de pagar os juros. Eles tiveram a 17ª emissão de debentures, e aqui uma notícia que a CNN colocou no dia de hoje, 17 de janeiro, no ar, é que Americanas deixa de pagar juros da 17ª emissão de debentures. Então, debentures é um instrumento financeiro, é uma forma que a empresa tem de captar crédito sem necessitar de um banco, de uma instituição financeira. Então, ela não está captando com os bancos, mas sim com investidores. E aí, supostamente, tem essa ideia de devolver o dinheiro com os juros. A debenture tem esse risco de crédito, mais do que outras aplicações de renda fixa que possuem garantia do fundo garantidor de créditos. No caso da debenture, não existe essa garantia. Então, por isso também é preciso ver o risco de crédito da empresa que está emitindo. Até então, da Americanas não era o pior dos cenários. Agora, claro, com esse caso todo que apareceu, aí as debentures deixam de ser tão atrativas por terem justamente um risco mais alto. E aí vem esse fundo do Nubank, o No Reserva Imediata, que estou mostrando para vocês. Ele tem uma posição em renda fixa, como a gente viu. Aqui, se a gente for ver, dá para acompanhar até a cotação dele. É um fundo que tem essa meta de ser de renda fixa e superar o CDI. Ele está fazendo isso relativamente bem. Ó, reparem que tem uma folga entre o CDI e o No Reserva. Teve essa queda mais expressiva agora, justamente por conta dessa situação de Americanas, mas ainda assim não é uma pancada. E lembrar que a renda fixa também ela trabalha muito bem com a diversificação, como a gente viu, que é essa ideia de um fundo.
e com essa questão do tempo. Então, é algo que deve ser recuperado, porque, de novo, o fundo não investe só nas debêntures das lojas americanas. Aqui mostrando, então, nesse momento aqui apurado pelo mais retorno, a gente tem um primeiro mês de rentabilidade negativa desse fundo do Nubank, que ainda pode ser revertido, como a gente viu lá a matéria do Valor Invest. Nesse momento, menos 0,25% a rentabilidade. Reparem que desde o início lá do fundo, em janeiro de 2022, ele sempre teve uma rentabilidade acima do zero. E mais do que isso, ele ganhou do CDI no ano de 2022, representando 112% do CDI. E aqui a ideia para fechar esse vídeo que eu quero trazer para você, antes de deixar uma conclusão, essa ideia que é um fundo que diversifica o seu patrimônio. Então, reparem, 22,91% do fundo, o que representa nesse momento um patrimônio de mais de 530 milhões de reais, está em debêntures, mas em mais de uma debenture, não só debêntures americanas. Aí ele tem posição também em cota de fundos, ele tem depósitos a prazos, títulos de instituições financeiras, ele tem um caixa, ele tem operações compromissadas, ele está presente no Tesouro Direto com títulos públicos, ele tem algumas letras de crédito privado, provavelmente aqui CDB, LCI, LCA. Então, vou até aqui abrir essa página mais, só para você entender essa posição. Olha, nas debêntures, a gente vê esse valor de 530, quase 531 milhões. Em títulos públicos, a gente vê esses 379. Em cotas de fundos, quase 28 milhões. Então, tem essa diversificação, o que é muito importante e saudável para um fundo de investimentos. Então, como conclusão desse capítulo, como eu disse, da parte do Nubank não foi nada de errado, de acordo com legislação, porque ele está investindo num produto de renda fixa e é um fundo de renda fixa. Então, ele investiu lá nas debêntures americanas. Agora, o questionamento talvez seja, será que um fundo denominado fundo de reserva imediata, será que deveria estar posicionado em debêntures? Será que não deveria? Isso justamente é a estratégia dos gestores desse fundo e do pessoal do Nubank. Mas que, como a gente viu, essa queda logo, logo já vai ser revertida. É um cenário pontual por conta desse fato. Não se desespere, se possível. Claro, é um fundo de reserva, então talvez você precise resgatar a qualquer momento esse dinheiro. Mas, se possível, se você não estiver precisando dele agora, segura esse momento de baixa, espera ele dar essa retomada, que logo a gente deve ver essa normalidade. Então é isso, pessoal. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, se você tiver algum ponto que não está deixando você dormir direito por conta desse cenário, fico aqui à disposição nos comentários. Também deixo o convite para você deixar o like, se inscrever no canal, para a gente continuar trazendo mais conteúdos pertinentes sobre finanças, sobre esse mundo dos investimentos, sobre fintechs. Um abraço a todos e até o próximo.